Temos repercussão lá em Brasília. Devido à morte do Pepe Mujica, o governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias. Quem está conosco é o Pedro Moreira, que vai trazer mais informações. E até já antecipando um pouco, né, Pedro, a respeito dessa agenda do presidente Lula. Ele que lá na China já disse que vai, de fato, para o Uruguai. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Carol, mais uma vez. Ótima quarta-feira para quem está acompanhando a gente. Pois é, pelas estimativas aí rastreando o voo do presidente Lula, a gente se pergunta se ele não vai direto para o Uruguai, né? Porque ele nesse momento ele está voando, saiu de Pequim com direção a Moscou, de Moscou sai de novo, faz uma escala para reabastecer no Marrocos e a previsão inicial é que ele saísse do Marrocos com destino a Brasília. Mas como o velório já está em andamento, a gente aguarda, né, o Palácio do Planalto confirmar se então o avião presidencial iria direto para o Uruguai para que Lula pudesse participar a tempo do velório. No caso do luto oficial de 3 dias, essa determinação foi assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e saiu em uma edição extra do Diário Oficial ainda na noite dessa terça-feira, assim que a morte, no dia que a morte foi confirmada, né? E também antes do presidente Lula se manifestar lá em Pequim publicamente, né, falar sobre a morte de Pepe Mujica, o presidente havia divulgado uma nota, mais ou menos na mesma linha, né, da fala que ele fez em Pequim, que ele amanheceu com a tristeza da notícia da morte. Pepe Mujica nos deixou cheios de tristeza, mas também de muitos aprendizados. Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas e de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego. Uma outra nota também foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, destacando que Mujica foi um grande amigo do Brasil e um entusiasta do Mercosul, da Unasul e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina, sobretudo um dos mais importantes humanistas de nossa época. Em dezembro do ano passado, o presidente Lula havia concedido a Mujica a maior condecoração, né, oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros, que é a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Na ocasião, o presidente Lula foi até a chácara onde Mujica mora para entregar essa condecoração, né, e disse que o ex-presidente uruguaio era a pessoa mais extraordinária entre os presidentes com quem ele havia convivido. O último encontro de Lula com Mujica foi em janeiro desse ano, em março desse ano, cerca de 2 meses atrás, quando Lula esteve em Montevidéu para a posse do atual presidente uruguaio, Yamandu Orsi. Nessa época, em março, Mujica já tinha declarado publicamente que tinha interrompido o tratamento para o câncer que ele enfrentava, né, Carol? Era um câncer no esôfago que se espalhou e ele tinha anunciado em janeiro que havia interrompido o tratamento, ou seja, passou para tratamentos paliativos, né? Então agora, nessa terça-feira, a confirmação da morte do ex-líder uruguaio aos 89 anos, Carol. Obrigada, Pedro. Trazendo para a gente as informações, já a repercussão do governo brasileiro. Temos agora esse luto oficial de 3 dias aqui no Brasil. Obrigada, Pedro. Você sabe que eu estava lembrando, Carol, que sempre que eu falo de Pepe Mujica, eu lembro do Chico Prado. Chico foi nosso colega aqui na CNN, um baita jornalista, enfim. Um belo dia, foi para o Uruguai e estava passeando pelo Uruguai e falou assim: eu vou na casa de Pepe Mujica. E foi na casa de Pepe Mujica, porque, enfim, é uma cidade próxima de Montevidéu, uma espécie de um sítio, um rancho simples e tal. Uma chácara. Falou, vou tirar uma chácara, vou tirar uma foto, vou ver como é que é lá, para conhecer esses estilos de vida. Não é que o Pepe Mujica recebeu ele e ele ficou batendo o maior papo com o Pepe Mujica. Quer dizer, imagina, né? Um jornalista brasileiro, não tinha nada ali agendado, nem nada. Mas você vê a simplicidade da pessoa, né? Como se fosse um vizinho, como se fosse alguém ali que vai, toma um café e tem as fotos. Essa história sempre me marca bastante, porque acho que mostra um pouco da acessibilidade mesmo, né? De um líder como esse. Ele fugia dos protocolos também, enquanto presidente, né? Bem, vamos falar bastante ainda hoje sobre Pepe Mujica. Daqui a pouquinho temos a nossa correspondente da América Latina que vai lá para Montevidéu. Daqui a pouquinho ela está chegando lá no Uruguai, a Luciana Tadeu, trazendo informação para a gente ainda hoje aqui no Novo Dia. A mobilização que deve ser feita, o cortejo com o corpo do Pepe Mujica deve acontecer por volta de 10 horas da manhã e o velório será aberto ao público às 3 horas da tarde, com certeza mobilizando não só a população no Uruguai, mas também líderes internacionais.